Olá, meu povo, benção de todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Tadeu Andilo e hoje nós vamos falar sobre as mucanges, as famosas máscaras banto. Vamos ao vídeo? Bom, gente, eu estava um tempinho sem gravar vídeo aí pro canal, um pouco atarefado, às vezes o trabalho me consome, compromisso e tal, e tem que dar uma atenção maior ao canal. Eu queria agradecer primeiramente aos inscritos do canal, que é muito importante. Estou com 1.700 e alguns inscritos até agora. As pessoas gostarem dos vídeos que eu publico, eu fico muito satisfeito, muito honrado com a curtida de vocês, os comentários. Muito obrigado a todos, mesmo de coração. Existe uma vertente aí, uma tentativa de desnagotização do candomblé banto, né? Pessoas que se incomodam com o uso de adês, filais, louvações iorubana no terreiro de candomblé angoleiro, desculpem, no candomblé angoleiro. Primeiro, o que é um candomblé banto? Banto, candomblé a gente classifica como banto, todo candomblé, toda pessoa que pertence a um grupo linguístico da África subsaariana para baixo. É o grupo étnico banto, que está envolvido todas as raízes angoleiras que estão presentes no Brasil. O que acontece então? Existem pessoas que estão insatisfeitas com o candomblé que nós temos, o candomblé que praticamos há mais de 100 anos, porque o candomblé ele foi instituído no Brasil em 1800 e pouco, né? No final do século, no meado do século XIX, né? Que o candomblé foi realmente institucionalizado. Começou com o movimento do povo da Barroquinha, que é o Ilê Axé e Anaçu Oká, e isso se estendeu por todas as outras nações, tanto o Jeje quanto o Angola, e se deu o candomblé, que começou com o movimento do Calundum, que o Calundum nada mais é do que o candomblé com outro nome, e se estendeu para todas as nações que praticam essa religião fantástica. Tanto que o sistema de xirê, sistema divinatório, as comidas dos santos, são tudo igualitários, parecidas, obrigações, quantidade de obrigações, tempo de quelê e tudo que se imagina que compõe a liturgia, tradições que compõem o candomblé. A gente não pode fugir muito disso. Há regras parecidas, roupas parecidas e tudo. Precisa nem pensar muito, raciocinar muito para saber que o candomblé é uma coisa só. Eu defendo que o candomblé é uma grande panela onde cabe todo mundo. Se você compor uma linha do xirê, vamos botar assim, do candomblé, todos são igualitários. Então, fugir muito disso é fugir do candomblé. Eu sou um cara muito tradicionalista, eu não perco tempo com essas coisas. Eu gosto de estudar, mas para entender aquilo que eu já tenho. Entender aquela cultura, aquela liturgia que faz parte do meu candomblé. Vou dar um pequeno exemplo. Eu estudei a respeito do feijão e do acará e do inhame que é oferecido para encosto, para algum e tal. São alimentos ricos em ferros, né? Ricos em ferro. Tanto o inhame é até mais e o feijão. Lógico, o feijão é uma comida que serve a quase todos os santos, deuses africanos em geral. A África come muito feijão e quase todos os deuses comem feijão. E o acará, ou inhame, também é oferecido. E encosse ogum, rico em ferro. Como é que o africano lá na África, há não sei quantos mil anos atrás, saberia disso? Isso que é legal você entender. Aquele alimento pertence àquele santo por causa das suas propriedades vitamínicas ou seus nutrientes. Isso é bacana. Vamos lá. O candomblé foi implantado em 1800 e pouco, mais ou menos, né? 1800 e pouco, lá com o pessoal da Barroquinha, como eu falei. E o africano ainda era escravizado, ou estava saindo da sua escravidão. Existia uma liberdade assistida, porque o homem branco ele tinha medo, o povo da colônia, do império, tinha medo da revolta. Houve a revolta dos malês e tudo, mas o povo tinha medo do negro, do preto, do escravizado, melhor assim dizendo, de se revoltar e fazer tumultos e fazer revolução. Então
Então ele dava uma liberdade assistida para o africano se juntar para louvar os seus deuses, né? Mas dele era roubado tudo, era roubada a sua identidade, a sua religiosidade. Tanto que o cara, quando era escravizado, chegava no Brasil, ele era rebatizado com nome, um nome português, né? Manel, Joaquim, tantos outros. Era roubada a sua religião, a sua crença, tudo dele era roubado. Como eu sempre digo, a escravidão foi o maior crime contra a humanidade. Às vezes as pessoas falam sobre o Holocausto, mas isso eu acho até também que é um racismo, porque o Holocausto foi um crime do branco cometido contra o branco, né? Aí eles colocam como o maior crime, mas o maior crime foi do branco contra o preto. Foram 300 e poucos anos de escravidão. Foram milhões de africanos que foram escravizados e trazidos às forças para as Américas e para a Europa. Agora você imagina um africano escravizado forjar uma religião sob os grilhões do ferro, forjar uma religião tão fantástica quanto a gente, implementar essa religião no Brasil como um culto a ancestrais, a divindades e aos seus antepassados, uma religião fantástica, nós temos tudo que tinha que vir, veio. O que não está aqui é porque não teve condições de fazer. Você, por exemplo, veja o Ingombo. O Ingombo é um cesto da adivinhação dos povos banto, que tem mais de 256 peças. Já li que uma das peças, uma falange do dedo mínimo do iniciador, daquela pessoa que está aprendendo a jogar, fazer a adivinhação do Ingombo, tem que ter aquela falange do iniciador. Quando ele morre, esse Ingombo passa para aquela pessoa. Aí tem cabeça de serpente, e tem a coisa. Eu não sou especialista não, mas já li alguma coisa por cima para você pelo menos saber falar sobre isso. O Ingombo é uma das coisas que não usa aqui. O que se usa? O cauri. O cauri é 16 búzios, é muito mais fácil e as pessoas jogam e todo mundo se identificou e ele foi incluso em todas as raízes e ele funciona muito bem. E ele e o jogo de Obi, Maquesso, por aí vai. A mesma coisa eu digo as máscaras. A máscara não é um adorno, não é um enfeite, é um aparamento, ele tem fundamento para acontecer. Na África, mesmo que o inquice seja feminino, só homens usam máscara por causa da obrigação da mukanda, que é a circuncisão masculina. É um rito de passagem religioso em que o menino passa a ser homem. Na África não existe adolescência, existe o rito de passagem do menino a homem. Por causa de quê? Porque a África é patriarcal e o homem está imputo ao homem, é responsabilidade do homem caçar, pescar, colher, plantar, colher para alimentar sua família. A África é patriarcal. A mulher cabe a responsabilidade de cozinhar tudo aquilo que o homem trouxe para alimentar a família. O homem está de frente de toda a África. Isso não é uma desvalorização da mulher, não. É uma cultura tradicional de um povo. No Brasil se deu diferente. A cultura é matriarcal, até por causa do tempo que a mulher tinha mais livre do que o homem, né? Fundaram as associações da Boa Morte e outras, e nisso se juntaram em organização religiosa e conseguiram formar o candomblé. Então a religião aqui no Brasil, ela foi formada pelas mulheres. Então o que acontece? Voltando ao tema das marcas, que é o tema principal do vídeo. Só após esse ritual da mukanda, em que um sacerdote leva para um certo lugar na floresta, em que o sacerdote, o seu inganga, seu iniciador, leva aquele povo para um certo lugar da floresta, é colocada uma folha embaixo, uma folha de bananeira, e ele fica pelado, e o inganga mukanda, ele vai lá, corta o prepúcio, faz a circuncisão da pessoa. Essa pele do prepúcio ele guarda porque ela serve para alimentar, para ser oferecida
ao Inquice patrono daquela máscara. E aquele sangue que cai também na folha, ele também é levado para ser oferecido junto com outras oferendas. A partir daí, quando o homem tem o direito de usar a mucange, aí sim é confeccionado de acordo com a ancestralidade daquela pessoa. O Inquice ancestro daquela pessoa determina como será essa mucange. Já li que nem a pessoa que recebe a mucange, ela pode ter o direito de colocar a mão, que aquilo é sagrado. Ela só é colocado nela quando ela tem a manifestação divina. Aí o seu inganga, iniciador, que coloca na pessoa. Então, quer dizer, é por isso que não é porque uma pessoa é feita aqui de um santo feminino, uma mulher tem direito à máscara. Isso é cultura tradicional africana. Nenhuma casa que eu conheço matriz angoleira introduziu a máscara ao candomblé, como não introduziu o ingombo e nem as curas faciais, que são as marcas familiares e tribais. As nossas curas têm outro sentido de alimentar o corpo também, mas são em lugares que não são tão expostos. Na África, as curas são no rosto. Isso marca a sua etnia, a família que você pertence, o Inquice que ele é ancestre e tudo mais. Então é uma coisa tão complexa que não é uma pessoa chegar a fazer uma máscara de madeira, esculpir uma máscara na madeira ou numa argila, pintar, enfeitar, botar palha, paetê, sei lá, como eu já vi, máscara de paetê, e botar na máscara num santo. É por isso que minha mãe fala uma coisa que eu acho a frase mais perfeita que define o candomblé. Pegar santo é fácil, difícil é santo pegar. Eu não sou aqui responsável pela casa de ninguém, não estou aqui contra ninguém, não estou fazendo esse vídeo contra ninguém, só estou falando do meu raciocínio e do conhecimento que eu tenho do candomblé. Sou fiscal do candomblé, mas eu gosto de conversar e raciocinar a respeito disso. Não estou aqui contra ninguém, nem definindo quem pode ou quem não pode usar, cada um que faça o que quiser com a sua responsabilidade, né? Então, gente, é isso. O candomblé é uma coisa tão simples. É só dar continuidade, o seu mais velho fazia, que você está no caminho certo, né? Não adianta você pegar um estudo de uma pessoa que descobriu num autor, num antropólogo, num etnólogo, num pesquisador, que foi lá na África e notou que uma família lá nos confins da África, ele fazia um culto a um determinado ancestral, ou um inquice, ou seja lá o que for, que existia esse culto lá, que eu tenho que fazer aqui, descobrir isso assim. É por isso que aparecem alguns santos aí, que não são tradicionais, nunca ninguém fez, agora que estão fazendo, né? Há cento e poucos anos depois que o candomblé foi criado, que as pessoas querem ler e acham que essa leitura tem que ser a base do seu conhecimento. Eu acho que a base do conhecimento das pessoas tem que ser o seu mais velho. Quer estudar? Estude seu mais velho. Estude seu ancestral, seu antepassado, aquele que veio antes e deixou como exemplo a religião que nós temos hoje. Não vem com essa história, o mais velho era analfabeto, que não entendia algumas coisas. Entendia tudo, entendia mais do que a gente. Porque é um cara que fez acontecer o candomblé, mesmo sob os grilhões da escravidão. A gente que ama o candomblé tem que botar a mão para o céu, agradecer a Zambi por esse povo ter tido força e inteligência para formar a nossa religião maravilhosa. A miscigenação, o sincretismo é natural e necessário ao candomblé. Até hoje, você pode não querer levar o povo à igreja, tal, não sei o quê, mas existe o sincretismo africano, o que um faz de uma descendência, o outro de outra descendência também faz parecido. Então, acho que nós temos que estudar o nosso antigo, para a gente ser melhor. Não estudar a coisa de fora. O que é de fora não interessa. E para mim o certo é que é feito na minha casa. O que é tradicional, que vem do meu bisavô, do meu avô, da minha mãe, e eu vou passar para os meus sucessores. Ok? Então, acho que a gente tem que ser mais simples. O que a gente quer, o que a gente busca, procura, está aqui no Brasil. A África não tem nada para me oferecer mais.
A gente tem mais a dar para a África como religioso do que eles para a gente. Minha gente, eu agradeço muito a vocês, os inscritos. Peço a você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dá uma curtida para levantar o canal, para o YouTube me indicar para as pessoas, o canal crescer, a gente continuar falando sobre religião. Muito obrigado, a benção de todos e até o próximo vídeo. Zambia Quatessá.